Oi, pessoal, eu sou a Carla e junto com a Selene eu vou apresentar o trabalho final da disciplina de projeto de agente de IA. Então, a nossa ideia é apresentar um sistema agêntico de rotas turístico-culturais em Belo Horizonte. Durante a apresentação, a gente vai passar rapidinho sobre a introdução, então qual é a nossa motivação, as ferramentas que a gente utilizou, os resultados que a gente obteve e uma pequena demonstração. Então, a nossa grande motivação é o turismo em Belo Horizonte. A gente já sabe que Belo Horizonte é um foco cultural, que nem o CCBB, ele está entre os 50 museus mais visitados do mundo. E além disso, o Brasil em geral, ele recebe muitos estrangeiros que vêm em busca do turismo cultural. Então, pesquisas indicam, notícias do governo, que 11% dos turistas vêm buscando esse turismo cultural. E além disso, diversas pessoas só vão a museus quando viajam. Então, pensando nisso, que as pessoas estão viajando e vindo buscando turismo cultural, é importante ter uma ferramenta que te ajude a saber quais são os pontos turísticos daquele lugar, como que você chega neles e diversas informações sobre eles para você te ajudar a escolher. Então, a nossa proposta é um agente, na verdade, um sistema agêntico conversacional, em que a gente vai enviar uma mensagem e esse agente vai responder descrição do lugar, como chegar nele, a pé ou de ônibus, buscando ampliar o acesso cultural por meio do transporte público. Oi, meu nome é Selene e eu vou dar continuidade à apresentação. Falando um pouco sobre a base tecnológica, os agentes rodam sobre o framework Small Agents da Hugging Face e acessam o modelo Qwen 3. Nós usamos a API do Future Lab, que foi disponibilizada para o desenvolvimento dos trabalhos da disciplina, como proxy do Olhama. Os dados vêm todos de fontes oficiais e abertas. O Nominanting e o OpenStreetMap foram usados para a geolocalização e abstração da malha viária em Ugraf, os dados abertos da Prefeitura de Belo Horizonte para a localização dos pontos culturais e o GTFS da BH Trans para as linhas de ônibus. Ou seja, no final das contas, nós conseguimos coletar um grande arcabouço de dados reais para passar para o sistema. Sobre as especificações dos agentes, a arquitetura de controle usa o LLM como componente deliberativo, no modelo híbrido de Mixture of Experts, com dois especialistas, um agente cultural e um agente de rotas. O agente cultural é responsável pela descrição dos pontos culturais, enquanto o agente de rotas é responsável por geolocalizar o usuário na cidade, determinar os pontos de interesse mais próximos e calcular o caminho mais curto entre a origem e o destino. O contexto social é colaborativo e hierarquizado, de modo que os agentes não competem por responsabilidade e existe um agente orquestrador que comanda os especialistas, chamando cada um no momento certo. O modelo de mundo do agente de rotas é estrutural, porque ele enxerga o ambiente pelo grafo do SM, pelo GTFS e pelos dados da BH Trans. Falando um pouco sobre os resultados e as avaliações, nós usamos duas estratégias avaliativas. A primeira é o LLM as a Judge, que julga as dimensões mais subjetivas do sistema, como qualidade, fidelidade, relevância e coerência das respostas. Para isso, nós montamos um painel com 3 juízes, usando o Llama 3, o DeepSeek e o Mixtral. Nós percebemos que o rigor avaliativo dessas LLMs varia de modelo para modelo, sendo o Mixtral o mais leniente, enquanto o Llama e o DeepSeek são os mais críticos. Ainda assim, o consenso entre eles é de que o sistema produz respostas adequadas e bem formadas na maioria dos casos. A segunda estratégia é o feedback humano, focado na validação dos fatos. Nós avaliamos manualmente 12 pedidos, cada um combinando um ponto de partida com um termo de busca que não está diretamente na base, justamente para testar se o sistema interpreta o contexto do pedido. Ele foi bem nos casos selecionados, mas teve dificuldade nos pedidos ambíguos ou fora do escopo. Além disso, nós avaliamos 5 sugestões de rotas com origem e destino já definidos e semelhante aos dados, e comparamos o trajeto retornado com o caminho esperado por um ground truth, no caso, o Google Maps. No conjunto, o feedback humano confirma que o sistema consegue captar a intenção do usuário e traçar rotas coerentes. E, no geral, os agentes funcionam conforme o esperado, bem como o roteamento de intenção do usuário, a consulta dos pontos de interesses culturais e o roteamento de rotas. Bom, agora nós vamos dar um exemplo do sistema em funcionamento. Os códigos relacionados à implementação estão disponíveis nesse repositório no GitHub e as instruções de execução estão no arquivo README. Obrigada.